Oi, gente, eu sou a professora Yasmin, professora de Química, e na nossa aula de hoje eu vou falar sobre as funções inorgânicas. Mas o que são funções inorgânicas? São grupos de compostos inorgânicos que apresentam propriedades semelhantes. E as funções inorgânicas, nós vamos ter 4 principais funções inorgânicas, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E nessa aula eu vou falar sobre os ácidos. Bom, mas o que são ácidos? Ácidos são compostos que, em soluções aquosas, se ionizam produzindo um único íon positivo, o cátion H+. Então, ácidos nada mais é do que substâncias que no meio aquoso vão liberar H+. Por exemplo, nós temos o HCl, que no meio aquoso vai liberar um íon H+, e o Cl-. Então, um íon aqui, ó, H+. O HNO3 também é um ácido, pois no meio aquoso vai liberar um íon H+, e o NO3-. O H2SO4 também é um ácido, pois no meio aquoso vai liberar dois íons H+, e o SO4 2-. O que é importante a gente saber sobre os ácidos é a característica deles. O ácido, ele geralmente vai apresentar sabor azedo. No meio aquoso vão conduzir corrente elétrica e mudam de cor na presença de indicadores ácido-base. Indicadores são substâncias que são utilizadas para indicar se uma substância é ácida ou básica. Bom, vamos falar agora da classificação dos ácidos. Quanto à presença de oxigênio. Então, um ácido é classificado quanto à presença de oxigênio. Se o ácido ele não apresentar oxigênio, ele é chamado de hidrácido. São ácidos que não possuem oxigênio. Por exemplo, o HCl é um ácido que não tem oxigênio, o HBr é um ácido que não tem oxigênio, o HCN, que é um ácido que não tem oxigênio, e o H2S, que é um ácido que não tem oxigênio. E os oxiácidos são ácidos que já vão possuir o oxigênio, por exemplo, o H2CO3, o H2SO4, o H3PO4, que são oxiácidos, que são ácidos que possuem oxigênio. Quanto ao grau de ionização, o grau de ionização nada mais é do que a força do ácido. Se um ácido ele libera muito H+, ele é considerado um ácido forte. Se ele libera pouco H+, ele é considerado um ácido fraco. Para hidrácidos, os hidrácidos considerados fortes, nós temos o HI, o HBr, o HCl, que são ácidos hidrácidos fortes, que são hidrácidos que vão liberar bastante H+ no meio aquoso. O HF, o ácido fluorídrico, já é um ácido moderado, não libera nem muito, mas também não libera nem pouco H+. E o H2S, HCN, são hidrácidos fracos, são hidrácidos que liberam pouco H+ no meio aquoso. E para oxiácidos, como é que a gente vai saber se um oxiácido é forte, é fraco, é moderado? Basta a gente pegar a quantidade de oxigênios e subtrair pela quantidade de hidrogênios do ácido. Se esse resultado der 0, esse oxiácido ele é fraco. Se essa subtração der um resultado igual a 1, ele é moderado. Se esse resultado der igual a 2, ele é forte. Se esse resultado for igual a 3, ele é um ácido forte ou muito forte. Por exemplo,
nós temos o H3BO3. Então, pegando a quantidade de oxigênio e subtraindo pela quantidade de hidrogênios, nós vamos ter 3 menos 3, que é igual a 0. Se esse resultado deu 0, significa que ele é um ácido fraco. H3PO4, fazendo a subtração de oxigênio menos de hidrogênio, 4 menos 3, que é igual a 1. Logo, ele é um ácido moderado. H2SO4, quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênios. 4 menos 2 é igual a 2. Logo, ele é um ácido forte. H4P2O7. 7 menos 4 é igual a 3. Ele é um ácido muito forte. As únicas exceções que nós temos aqui é o H2CO3, que ele é um ácido fraco. Por que ele é um ácido fraco? Porque, de acordo com essa regrinha aí, né, fazendo a quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênio, nós iríamos ter 3 menos 2, que é igual a 1. Era para ele ser um ácido moderado, né, porque o resultado deu igual a 1. Só que, na verdade, ele é um ácido considerado fraco. Por que ele é um ácido considerado fraco? Porque ele se decompõe facilmente. Ele é um ácido que ele não gosta de ficar nessa forma de H2CO3. Ele prefere ficar na forma de CO2 e água. Por ele ser um ácido que ele não é um ácido estável, ele é um ácido instável, ele se decompõe facilmente em CO2 e água. Portanto, ele é um ácido considerado fraco. Que ele é um ácido que ele é responsável quando a gente abre o refrigerante. Um outro tópico importante quando a gente fala de ácidos é a nomenclatura dos ácidos. Para os hidrácidos nós vamos ter um tipo de nomenclatura e para os oxiácidos nós vamos ter um outro tipo de nomenclatura. Para os hidrácidos é bem fácil. Basta a gente pegar um nome ácido, mais o nome do elemento, mais a terminação hídrico. Por exemplo, HCl. HCl, como é que vai ficar? Vai ficar ácido, mais o nome do elemento, que é o cloro, mais a terminação hídrico. Ácido clorídrico. HI, pega o nome ácido, mais o nome do elemento, que é iodo, mais a terminação hídrico, ácido iodídrico. HF, ácido, nome do elemento, fluo, terminação hídrico, ácido fluorídrico. Então, é dessa forma que a gente nomeia os hidrácidos. Para oxiácidos. Para os oxiácidos vai ser um pouquinho mais complicado. A gente vai precisar saber o NOx do elemento. E aí, se ele tiver o NOx mais 1 ou mais 2, a nomenclatura dele vai ser ácido hipo. O nome do elemento é a terminação oso. Se o NOx dele for mais 3 ou mais 4, o nome dele vai ser ácido. O nome do elemento é terminação oso. Se for mais 5 ou mais 6, vai ser ácido. O nome do elemento e a terminação ico. E se for mais 7, vai ser ácido per. O nome do elemento e a terminação ico. Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui o H3PO2. H3PO2. Basta a gente saber o NOx do elemento, desse elemento aqui, ó. Tá no centro. Como é que a gente vai descobrir o NOx dele? Basta fazer o cálculo do NOx. O NOx do oxigênio, a carga do oxigênio é menos 2. Só que aqui nós temos 2 átomos de oxigênio. Então vai ficar 2 vezes menos 2, que é igual a quanto? Menos 4. A carga do
hidrogênio é mais 1. Só que nós temos 3 átomos de hidrogênio, então vai ficar mais 1 vezes 3, que é igual a mais 3. Esse cálculo aqui, essa soma aqui, ela tem que dar igual a 0. Então, qual é o número que somado com mais 3 e que subtraído por menos 4 é igual a 0? É mais 1. Por quê? Mais 3 mais 1 é igual a mais 4. Menos 4 é igual a 0. Então, a carga desse elemento aqui é igual a mais 1. Ou seja, a gente vai utilizar essa nomenclatura aqui para usar nesse ácido aqui. Então, como é que vai ficar? Ácido hipo mais o nome do elemento mais a terminação oso. Então, vai ficar ácido hipofosforoso, porque esse elemento aqui é o fósforo. Então, a gente só coloca o nome do elemento aqui e completa. O segundo exemplo, nós temos o H2SO3. A gente vai fazer a mesma coisa, basta fazer o cálculo da carga do elemento. Nós temos aqui o oxigênio com NOx menos 2, só que nós temos 3 átomos de oxigênio, então vai ficar menos 2 vezes 3, que é igual a menos 6. O do hidrogênio, que é mais 1, só que nós temos 2 átomos de hidrogênio aqui, então vai ficar 2 vezes mais 1, que é mais 2. Então, qual é o número que somado com mais 2 e que subtraído por menos 6 é igual a 0? É mais 4, porque mais 2 mais 4 é igual a mais 6, menos 6 é igual a 0. Então, qual é o nome que a gente vai utilizar nesse ácido? É esse bem aqui, ó. Ácido, o nome do elemento mais a terminação oso. Então, vai ficar ácido sulfuroso. E esses outros exemplos aqui, nós temos o HNO3. Fazendo esse cálculo também, nós vamos encontrar o NOx do hidrogênio mais 5. Se é mais 5, nós vamos utilizar essa nomenclatura aqui, ó. Ácido, mais o nome do elemento, que é nitrogênio, mais a terminação ico, ácido nítrico. Esse outro exemplo aqui, nós temos o NOx do cloro mais 7. Então vai ficar ácido o nome do elemento e a terminação ico, ácido perclórico. Então é assim que a gente faz, a gente nomeia os oxiácidos. Só que tem algumas exceções aqui. Por exemplo, o H2CO3, que fazendo a contagem do NOx dele, era para ser, a gente utilizar a terminação oso para esse ácido aqui, ó, para o H2CO3. Só que ele é uma exceção, porque vai ficar ácido carbônico. E o H3BO3 também ele foge essa regrinha aí. Então, são algumas exceções que nós temos. Mas, de resto, a gente pode fazer, utilizar esse cálculo de inox para a gente encontrar o nome do elemento do ácido. E aqui eu destaquei alguns ácidos importantes da gente saber, que é o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, que ele é um ácido que ele é produzido na chuva ácida. A gente vai ouvir muito falar desse ácido. E ele é um ácido que está presente nas baterias de automóvel. E é um ácido também que ele é formado no descascar das cebolas. O ácido clorídrico, que é o HCl, que é um ácido utilizado nas limpezas de pisos ou de azulejos, que ele é utilizado na forma de ácido muriático.
E ele compõe também o suco gástrico existente no nosso estômago. Ele também é um ácido presente no nosso estômago. O ácido nítrico, que é o HNO3, que é utilizado na produção de explosivos, também é um ácido produzido na chuva ácida.